Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de economia. O Brasil registrou um saldo positivo de 157 mil carteiras assinadas de trabalho em junho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. No semestre equivalente de janeiro a junho, o saldo representa pouco mais de 1 milhão de empregos oferecidos. No mês, os 5 grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos em serviços, agropecuária, construção, comércio e indústria, principalmente na indústria de transformação. Já por região, o Sudeste está no topo, seguido por Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.015,04 e o perfil dos trabalhadores foi maior para as mulheres, com 55 mil contratações. Olha só, ainda falando de economia, os juros bancários médios tiveram a primeira queda do ano em junho, segundo o relatório do Banco Central. A taxa média de juros cobrada pelos bancos em operações com pessoas físicas e empresas recuou de 45,4% para 44,6% ao ano entre maio e junho de 2023. O Banco Central informou que essa foi a primeira queda do juro médio dos bancos desde dezembro do ano passado. A taxa foi calculada com base em recursos livres, ou seja, não inclui os setores habitacional, rural e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A redução dos juros bancários médios acontece em momento de queda da chamada taxa de captação dos bancos, quando eles pagam pelos recursos, e com a expectativa de corte da taxa básica da economia Selic pelo Banco Central no começo de agosto. O valor que as instituições financeiras pagam pelos recursos vem recuando desde abril. Nos últimos 3 meses, a taxa de captação das instituições financeiras caiu 1,3 ponto percentual para 11,5% ao ano em junho. A taxa média de juros cobrada nas operações com empresas recuou de 23,8% ao ano em maio para 23,1% ao ano em junho. Já nas operações com pessoas físicas, os juros caíram de 59,9% ao ano em maio para 59,1% ao ano em junho. No cheque especial das pessoas físicas, a taxa subiu de 130,7% ao ano em maio para 133,6% ao ano em junho. Mas a taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo recuou de 454% ao ano em maio para 437,3% ao ano em junho. Apesar da redução, essa ainda é a linha de crédito mais cara do mercado e, segundo analistas, deve ser evitada. E olha só, o brasileiro diminuiu o consumo de carnes e, com isso, o alimento ficou quase 6% mais barato. Todos os principais cortes bovinos, além da carne suína e o frango, tiveram queda nos preços no primeiro semestre. Todos os outros tipos de carnes vendidos nos supermercados e açougues, como alcatro, contrafilé e o filé mignon, e ainda as opções de frango e de porco, ficaram mais baratas. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país em 2023, o preço médio das carnes já caiu 5,9%. O preço da carne de porco caiu 2,4% e do frango 5,8%. A alcatra e o filé mignon caíram 8%. E todos os outros 14 cortes bovinos, que são acompanhados mensalmente pelo IPCA, tiveram alguma redução de preço desde o começo deste ano. E até o sonho de consumo do churrasco brasileiro, a picanha, está 6,5% mais barata. Os números levam em consideração as variações acumuladas de janeiro até junho do IPCA. Uma das explicações para a queda é que o brasileiro reduziu a compra das carnes vermelhas nos últimos anos, depois que o preço delas entrou em disparada com os diversos choques da pandemia. Com a disposição menor por comprar carnes e os rebanhos em expansão,
a oferta ficou maior. Apesar da queda no preço da carne, ainda está longe do valor anterior à pandemia. Um exemplo disso é a picanha, que caiu 6,5% em 2023, mas ainda está longe de compensar a alta que acumulou desde o começo da pandemia, de 38% entre 2020 e 2022, conforme os dados do IPCA. O músculo, que neste ano caiu 4,3%, subiu 42% até 2022. E o acém está 6% mais barato desde janeiro, mas tinha ficado 43% mais caro até o ano passado. Vamos falar de saúde agora. A partir de segunda-feira, o Rio de Janeiro começa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid em adolescentes. E devem ser imunizados os jovens de 12 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 10 meses. A Prefeitura do Rio vai começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 nos adolescentes a partir de 12 anos ou mais. O imunizante já estava sendo utilizado no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde como dose de reforço para os adolescentes com comorbidades e para maiores de 18 anos. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a dose de reforço deve ser aplicada apenas em adolescentes que já tomaram a segunda dose há pelo menos 10 meses. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro definitivo da vacina bivalente contra a Covid-19 da Pfizer. Isso porque, até agora, o uso era de forma emergencial. A bivalente está indicada para a prevenção da Covid-19 e pode ser utilizada por pessoas a partir de 5 anos de idade como dose de reforço, ou seja, só pode ser aplicada em quem já se vacinou contra a doença, com aplicação pelo menos 3 meses após a última dose tomada. Na cidade de São Paulo, a cobertura com a vacina bivalente está em 20,2% na população, entre 18 e 59 anos de idade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 1.400.000 doses nesse público. Na faixa com mais de 60 anos, a imunização chegou a 62,7%, com a aplicação de 1.200.000 doses do imunizante fabricado pela empresa norte-americana Pfizer. A Secretaria informou que tem buscado ampliar a cobertura com a vacina bivalente e até o próximo dia 4 estão sendo feitas ações de vacinação em estações de metrô, trens e terminais de ônibus. De acordo com a Anvisa, vacinas bivalentes dão maior proteção contra a doença, pois contêm uma mistura de cepas do vírus SARS-CoV-2. A bivalente é elaborada com a variante original, que é a cepa Wuhan, somada a uma variante de circulação mais recente, a cepa Ômicron. Qualidade de vida dos funcionários e lucro financeiro para as empresas. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma plataforma especializada em bem-estar no trabalho. Só a prática de atividades físicas leves dos empregados, por exemplo, pode aumentar a produtividade em 35%. Sabia que incentivar a prática de atividades físicas, até mesmo de baixo impacto, apenas 5 vezes por mês, faz bem não somente aos funcionários, mas principalmente às finanças das empresas? Tal medida gera uma redução de 35% nos custos de saúde das companhias. Nada mal, não é verdade? E no levantamento realizado pela maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, foram ouvidos mais de 2.000 líderes globais de recursos humanos. Os benefícios para as empresas e funcionários são muitos. Para se ter ideia, 90% das corporações que medem os resultados dos programas de bem-estar veem um retorno positivo dos investimentos. O cofundador da plataforma e vice-presidente de parceria, João Barbosa, explica o estudo. A ideia do Gympass qual é? É promover esses programas de qualidade de vida que vão desde atividade física, atividades com psicólogo, programas de nutrição, mudança de hábito, tudo relacionado a bem-estar. A gente conseguiu consolidar tudo isso para poder demonstrar com todos os números, toda a metodologia que sim, programas de qualidade de vida são um investimento e geram um grande retorno para as empresas. A pesquisa foi aplicada em 9 países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Outros dados do estudo também chamam a atenção.
As empresas observaram que os programas de bem-estar são muito ou extremamente importantes para a satisfação, retenção e aquisição de talentos. No Brasil, os gestores são ainda mais otimistas com os impactos dos programas de bem-estar nas organizações. 97% das empresas brasileiras já registram resultados positivos. O mesmo percentual de líderes defendem as ações de bem-estar dos colaboradores. Barbosa considera que os dados consolidam a visão dos líderes corporativos no Brasil e no mundo de que as despesas com o bem-estar da força de trabalho representam investimento e não gasto. A empresa consegue justificar esse investimento com redução da sinistralidade em planos de saúde, redução do absenteísmo, redução de turnover, para que não somente a empresa faça algo que seja positivo e importante para o colaborador, mas ela também tenha um benefício financeiro, um retorno desse investimento para o colaborador. Outro estudo recente do Gympass revela o ponto de vista dos funcionários sobre o tema. 83% acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário. O levantamento foi feito com mais de 9.000 pessoas em 9 países. A perspectiva de qualidade de vida é um fator fundamental nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. 85% permaneceriam em um cargo se a empresa priorizasse o bem-estar e 77% deixariam o emprego que não valoriza a questão. Ou seja, o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional é a meta a ser alcançada pelos trabalhadores. Quando a gente fala de saúde mental, tudo isso é uma conjunção de fatores para você estar bem fisicamente, se alimentando bem, psicologicamente bem, um ambiente seguro para se trabalhar. Esses programas de bem-estar, quando são programas muito flexíveis, oferecem uma gama, uma diversidade de serviços para o colaborador, eles contribuem com a redução de custo e aumentam a atração e retenção de talentos dentro das organizações. E veja a seguir, argentino usa a inteligência artificial para encontrar bebês que foram roubados dos pais durante a ditadura no país. E você vai ver também a aventura de um pai e um filho que decidiram cruzar o país para saber mais dos dinossauros. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só essa história, um designer gráfico está usando a inteligência artificial para encontrar bebês que foram roubados dos pais durante a ditadura na Argentina, uma luta que é histórica no país. Barros, então, decidiu usar a inteligência artificial para promover e impulsionar a procura pelos bebês roubados, com base em fotos dos pais desaparecidos. Acho que isso veio para preencher um pouco essa lacuna de imaginar como aquela pessoa seria hoje. Porque também acontece que, em muitos casos, quando nos referimos aos netos, existe um imaginário que eles ainda são crianças, ou que são bebês porque foram levados quando eram bebês e agora são pessoas da minha idade. Então, não haver uma representação gráfica de como aquelas pessoas seriam agora, para mim, era algo que faltava, pelo menos no inconsciente coletivo. Para obter as imagens, o designer insere no aplicativo Midjourney fotos em preto e branco dos pais desaparecidos, extraídas do portal Abuelas. O aplicativo cria 4 rostos possíveis. Barros escolhe uma para enviar para uma conta no Instagram, que abriu com esse propósito e que batizou a Ei Abuelas. Me parecia que Me parece que o fato de usar a inteligência artificial para isso também ia aproximar os mais jovens, os de 20 anos, deste tema, de uma forma nova e com uma linguagem que eles possam interpretar, porque está mais perto da idade deles e a realidade é que aconteceu isso. Barros esclarece que os resultados são aleatórios e não têm pretensão científica. Por isso, se receber uma mensagem de alguém com dúvidas sobre alguma identidade, ele a direciona imediatamente para a Organização das Avós, criada em 1977.
Até agora, cerca de 40 identidades imaginadas correspondentes aos bebês roubados em 1976 foram publicadas e Santiago já começou a trabalhar nas do ano seguinte. A ditadura na Argentina durou até 1983. E a ONU confirmou que julho é o mês mais quente já registrado no mundo. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, a mudança climática é aterrorizante e é apenas o começo, e acrescentou que ainda é possível limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius e evitar o pior da mudança climática, mas apenas se houver uma ação climática drástica e imediata. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Leipzig, na Alemanha, foi descoberto que julho de 2023 quebrará recordes de calor, com a temperatura global média deste mês projetada em cerca de 1,5 graus Celsius, acima da média pré-industrial. E a temperatura do oceano no sul da Flórida ultrapassou 38 graus nesta semana e pode ter batido um recorde mundial. As medições foram feitas em uma única boia na Baía de Manatee, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de 1,5 metro. O meteorologista e ex-cientista do governo americano Jeff Masters explicou que há um registro oficial mundial da temperatura da superfície do mar. Mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus Celsius. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem dele. Dias atrás, a Fundação para os Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor. Do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo também alcançou a sua temperatura mais alta já registrada, 28,71 graus Celsius. Um pai e o filho decidiram cruzar o país em busca de conhecimento. A dupla partiu de Santa Catarina, movida pela paixão pelos dinossauros. Que criança não fica curiosa com dinossauros? Animais pré-históricos há muito tempo extintos, mas ainda muito intrigantes. Para Marcelo, a paixão também começou na infância e segue até hoje. Aos 15 anos de idade, o jovem diz que o interesse sobre o assunto sempre foi além. Há muitos anos estuda as espécies sozinho e durante uma dessas pesquisas descobriu uma que deu origem à ideia da maior aventura da vida dele. Há pouco tempo, Marcelo Júnior leu sobre os fósseis da Chapada do Araripe, ali na divisa entre Ceará, Piauí e Pernambuco, uma região que abriga sítios paleontológicos. Sabendo disso, o pai do garoto teve a ideia de viajar até o município cearense de Crato para conhecer bem de pertinho o Museu de Paleontologia da cidade. Eles acabaram de sair de lá justamente para dar uma entrevista para a gente. Olá, família! Prazer conhecer vocês. Marcelo pai, Marcelo filho. Obrigada por atender a gente. Eu já gostaria que vocês fizessem um resumo de como é que está sendo essa experiência. Foi a melhor viagem que eu já tive na minha vida. Conhecer tudo que eu já sonhei conhecer. Era só no imaginário que eu me via nessa situação e passo. Agora eu tô aqui, é incrível. Foi para conhecer um dinossauro especial que a família viajou até lá. Ele é um dinossauro que foi descoberto na Bacia do Araripe. O único fóssil dele é um crânio e, infelizmente, não está no Brasil. Está na Alemanha porque foi exportado ilegalmente para lá. Mas o museu proporcionou muito mais ao estudante. Consegui pegar pela primeira vez um fóssil de um peixe, o que foi uma coisa incrível para mim, sinceramente. Foi bem divertido a visita para o museu. E claro que o passeio inusitado reforçou laços entre pai e filho. Inclusive, foi esse o objetivo do médico ao pensar nessa viagem. Eu tentei somar a vontade dele de conhecer os fósseis e aproveitar e fazer uma viagem de carro para que a gente pudesse ter
tempo, bastante tempo, estar juntos, né? Para deixar uma herança de memória para ele, um período de 15 dias que vai ser, acho que, inesquecível, tanto para mim quanto para ele. Foram 7 dias de viagem, 10 horas de estrada por dia, até chegar ao Ceará, saindo de Joinville e Santa Catarina, onde a família mora, e passando por várias cidades brasileiras, como Varginha, em Minas Gerais, e Porto Seguro, na Bahia. Tudo isso no famoso Fusca Azul 95, que acompanha Marcelo há décadas. Esse Fusca eu tenho há 21 anos, e o Marcelo sabe que quando ele fizer 21 anos, o Fusca vai ser dele. Mas ele era um carro que a gente usava muito pouco. Então, ele não tinha uma herança, uma memória construída com relação a esse carro. E a minha ideia foi não só deixar um carro, mas deixar junto com ele uma memória, uma herança de uma relação de pai e filho e que realmente seja uma sucessão, né? A história até ganhou canal no YouTube e perfil no Instagram. Marcelo nem imaginava tanta repercussão. Só que agora que é sucesso, o negócio é seguir postando as aventuras de pai e filho apaixonados pela ciência e o Fusca, que promete atravessar estados, cidades e gerações. Viagem com a gente e depois, quando terminar essa viagem com a gente, façam uma viagem entre vocês. Obrigado a todos que acompanharam nossa aventura. Um abraço forte, até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.